Enfim, o Manchester City se consagrou campeão da Champions League, senhoras e senhores, e de quebra numa temporada de tríplice coroa. A vitória por 1-0 contra a Inter de Milão representa ainda mais com esse fator que pouquíssimos times na história conseguiram. A tríplice coroa é apenas a segunda de um time inglês, só o United tinha conseguido e agora o City. Se juntam a um grupo seleto de times na história que conseguiram esse feito, numa vitória surpreendente por como foi. O City ele teve um jogo extremamente difícil contra a Inter de Milão. A Inter foi um time competitivo do início ao fim, ou pelo menos até os 70 minutos de jogo. Teve oportunidades claras de vencer esse jogo, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas chamou a atenção a postura, a eficiência da marcação e o quanto a Inter deixou o City completamente desconfortável durante todo o jogo. O que o City estava acostumado a fazer durante a temporada é aplicar o seu domínio, aplicar a sua maneira de jogo e fazer com que o adversário fique desconfortável durante a partida, para que ele consiga fazer o que ele faz, vencer pelo domínio de posse, vencer pela qualidade de passe, do volume de criação. Mas, principalmente no primeiro tempo dessa final, a gente viu o oposto. O City começando a ficar desconfortável pouco a pouco, porque o modelo de jogo não encaixava. A marcação da Inter é o que se encaixava no jogo, e uma Inter que conseguia recuperar bolas, conseguia pressionar o City na marcação alta, impedir e dificultar a saída de bola do time inglês. Isso foi desesperando em certo ponto o time do City, ficou claramente visível o desconforto deles, porque é um cenário que eles não estão acostumados. Eles estão acostumados a ter o domínio do jogo, a ter o controle das ações pela maior parte do tempo. E eles se viam com dificuldade para atacar, com a marcação na Inter muito bem postada, o sistema com 3 zagueiros eficiente. O Haaland mal foi visto no jogo, teve uma oportunidade apenas no primeiro tempo, num passe do De Bruyne, que ele sai na cara do gol, finaliza com a bela defesa do Naná, mas a marcação do trio de defesa com Bastoni, Darmian e Acerbi, muito eficiente na marcação do Haaland. O meio campo dando muito trabalho para o time inglês, o Barella tendo uma função importante, o Brozovic entre as linhas de meio campo e defesa, dificultando muito a vida do City. Você tem a própria participação do Çalhanoğlu, a lesão do De Bruyne no primeiro tempo, que repetia um possível trauma, que foi a final de 21 contra o Chelsea, no qual o De Bruyne sai machucado e o City acaba perdendo o título. Mas o City mostrou mais uma faceta dessas múltiplas versões que o City teve na temporada. O City do Guardiola ele foi campeão também pela capacidade de entender os momentos do jogo e pela capacidade de sobressair, de ser melhor do que as dificuldades. A gente viu um City durante esse projeto inteiro, a maior parte do tempo tendo o controle do jogo, tendo o seu esquema de jogo funcionando, e quando ele saía do tom, quando não conseguia aplicar o seu modelo de jogo, o City se desesperava, o City não sabia o que fazer em momentos difíceis, em momentos de ter que correr atrás do resultado, ou até em momento que ele estava à frente e por pecar muito em ter que ser superior ofensivamente a todo momento, mesmo que vencendo, ele deixou várias oportunidades irem por água abaixo, como o jogo contra o Real Madrid na Champions da temporada passada, como o próprio Chelsea em 21, como a gente teve contra o Lyon na Champions lá do Super Agosto, coisas do tipo. E nessa temporada a gente viu um City que tinha o seu modelo de jogo definido, que sempre funcionou muito bem, que mantinha isso de jogar com posse, de criar muito jogo, de ter muito volume, mas que se adequava às situações do jogo. Se tivesse que se defender mais, sabia fazer isso. Se tivesse que sofrer um pouco, sabia fazer isso. Um modelo de jogo que funcionava defensivamente, que contava com boas peças, com as múltiplas funções de alguns jogadores, com o Stones saindo da zaga e vindo jogar como volante, com o Akanji ocupando uma lateral do campo, o próprio Ake na lateral esquerda, o Ederson crescendo de produção, como foi super importante nesse jogo, e sobressaindo sobre as adversidades. O De Bruyne está machucado, mas o City conseguiu se recuperar no segundo tempo, manteve a cabeça no lugar na medida do possível, começou a se encontrar no jogo, não se desesperou, com a Inter muito bem, com uma postura surpreendente no primeiro tempo. A Inter volta também muito bem no segundo tempo, mas o City mantém o controle mental, se mantém no jogo e vai começando a sobressair, vai começando a encontrar oportunidades, vai começando a criar mais. E quando a Inter teve a chance de matar o jogo, porque eu acredito que se a Inter faz 1-0 naquele lance do Lautaro, no erro do Akanji, que ele fica sozinho com a bola, com tempo para pensar, com o Lukaku chegando, e ele opta por estar em cima do Ederson,
quando a melhor oportunidade, a melhor escolha seria o toque atrás para o Lukaku, que vinha com um espaço, sem goleiro, porque ele não teria no visual dele, o Ederson tinha ido pressionar o Lautaro, ele chegaria à frente do zagueiro, na perna boa, tudo a favor. O Lautaro opta pelo chute, perde a chance e o gol que poderia ser o do título. Aquilo animou ainda mais o City e dificultou para a Inter, porque era uma oportunidade que a Inter buscou o jogo inteiro até aquele momento. O Lautaro desperdiçou. E o City continuou a crescer no jogo, até que o Rodri, no único momento em que a marcação desencaixou da Inter de Milão no jogo, quando a bola chega em linha de fundo com o passe do Akanji, o Bernardo Silva vai à linha de fundo para cruzar. O cruzamento, a defesa estava toda na área, entrou todo mundo num desespero ali de tirar aquela bola ali o mais rápido possível, de não deixar um Haaland livre, mas entrou todo mundo na área e a sobra na entrada da área ficou perfeita e livre para o Rodri chegar batendo com toda a qualidade que ele tem. Uma temporada absurda do Rodri, temporada que ele decide a final da Champions com o gol dele, mas na qual ele foi bem no geral. Um dos melhores meio-campos do planeta nessa temporada, talvez o melhor na função de volante, porque foram gols, foram partidas na qual ele ajudou demais nesse controle de meio-campo que o City tem, criação, passe, achada, um bom marcador que facilita muito a vida da defesa do City ao lado do Stones nesse esquema que o Guardiola montou para essa temporada. Um jogadoraço, e na saída do De Bruyne ele assumiu a responsabilidade e chegou naquele gol que seria um gol de De Bruyne, batendo de chapa no canto, tirando qualquer chance do Onana, que ficou parado no gol. E aí a gente tem um cenário que era perfeito para o City. Poder ter a bola com mais tranquilidade, sem ter a pressão de ir ter que fazer um gol imediatamente. Poder controlar mais o jogo, cadenciar mais a partida e ter a Inter desesperada atrás do resultado. Uma Inter que até conseguiu criar algumas oportunidades. O Lukaku perde uma cabeçada ali aos 88 minutos, cruzamento na área. A bola sobra para o Lukaku cabecear, ele pega meio que sem jeito na bola, mas cabeceia até para baixo, bem. E o Ederson salva no susto, o Ederson que ainda faria mais uma defesaça no último lance do jogo. Na cobrança de escanteio, desvio, o Ederson vai fazer uma defesa absurda no alto. Um Ederson que, nos poucos momentos que o City precisou dele, foi eficiente, tanto na semi quanto na final, os principais expoentes do Ederson na temporada. O City precisou poucas vezes dele, mas quando precisou, ele estava lá. E um jogo que termina com um sentimento de frustração pela Inter, pelo jogo que fez. Não seria absurdo a Inter sair campeã nessa partida, pelo que jogou. Na maior parte do jogo, o esquema de jogo, o planejamento de partida que mais funcionou entre as equipes foi o da Inter. Porque a Inter fez o City ficar desconfortável por boa parte. A Inter teve oportunidades para fazer o plano de jogo dela funcionar na chance do Lautaro, do Lukaku. Enquanto o City, no primeiro tempo, foi bem distante do que se imaginava. Num todo, não se teve o domínio que se imaginava perante a Inter de Milão. Final é final, isso acontece, mas ainda assim, pela diferença das equipes, pelo desempenho que elas vinham até hoje, foi surpreendente a Inter ter sido melhor no jogo, em boa parte dele. E mesmo assim, o City mostrou que estava preparado, era o momento e que tinha capacidade de superar adversidades, que é algo que um campeão precisa fazer. O City assim o fez. Não foi o melhor por boa parte, saiu com mais posse, mas sem tanto criação, distante do volume de jogo que ele estava acostumado. Seu artilheiro não fez gol, seu craque saiu machucado, mas surgiram um coadjuvante de luxo para resolver a partida e sair com a vitória. City campeão, tríplice coroa, FA Cup, Premier League, Champions League, nome cravado na história. Guardiola coleciona mais um título para a prateleira dele e o City crava o nome de vez entre os grandes do futebol europeu. O título que faltava chegou, a piada acabou. E agora é considerar de vez que esse projeto deu certo. Se ele já vinha com essa característica, ele já tinha dado certo pelo domínio que tem na Inglaterra, 5 títulos de Premier em 6 anos é algo que ninguém fez em muito tempo. Se no cenário nacional o City já era o que era, o único ponto que faltava fora da curva chegou. E agora, amigo, é só apreciar a continuidade desse projeto que promete para as próximas temporadas, já que Guardiola vai ficar lá, tem renovação de contrato, talvez só Gundogan saia e ainda não é nada decidido. É um time que tem um planejamento a longo prazo muito interessante pela frente. Parabéns ao Manchester City e, no geral, a temporada acabou com o título em boas mãos. Agora, comente aí o que você achou dessa partida do City, o que você achou da temporada do time inglês. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal se você está chegando aqui agora. Muito obrigado pelos 1000 inscritos, você achou que eu esqueci de falar, né?
não esqueci não. Chegamos. Agora é continuar sempre trabalhando pouco a pouco para nossa família crescendo. Muito obrigado pelo apoio de todos. A por mais. Até o próximo. Tchau.